DW 541, canal 249, operando em 97.7 MHz. Rádio Tropical FM, uma emissora da Portal Sistema FM de Comunicações. São Carlos, Santa Catarina. Tropical FM. A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, quadro Entrevista do Dia está no ar. Manhã da sua terça-feira, hoje dia 13 do mês de junho, né, minha gente? O tempo apresenta-se encoberto aqui na capital da hospitalidade. A temperatura de momento 9 graus, mas no termômetro estamos com uma sensação. Aliás, no termômetro 9, mas a sensação é de 8 graus aqui na capital da hospitalidade. A temperatura não deve passar dos 13 graus hoje, pelo menos de acordo com o nosso meteorologista, o Peter Schoia, nos informando também que as nuvens deverão predominar e não se descarta alguma garoa, aquela garoa de leve, espingolamento, como a gente chama, muito raro, mas em pontos isolados aqui do nosso oeste. Isso vale para São Carlos, Palmitos, aqui para Planalto Alegre, Caxambu do Sul, Saudades, Pinhalzinho, nossa região aqui, né, minha gente? Então, fica o destaque para esta condição do tempo bastante cinzenta nesta terça-feira, mas com bastante frio, né? A friaca vai continuar na quarta, na quinta e na sexta-feira o sol pode aparecer. Quarta e quinta, o frio deve predominar. Tá bom? Previsão do tempo que a gente vai trazer daqui a pouquinho no nosso Jornal do Meio-Dia com um novo boletim. Lembrando que o quadro Entrevista tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez bem no centro, também para a Sicredi Conexão, Sicredi 120 mil associados, doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre. Eu estou falando para doutora Bruna Vanzella, 9 de julho, é a rua que ela atende, na sala 02. O telefone para agendamentos é o 999-350682, doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral. Sicredi Conexão, em São Carlos, há 15 anos, Sicredi Conexão agora tem ponto de atendimento também em Cunhataí. E, claro, o seu ponto de atendimento no centro em Águas de Chapecó. E a Farmácia São Jorge, que tem 40 anos de atendimento, Farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. Farmácia São Jorge dispõe do atendimento também para a Farmácia Popular, com descontos que chegam até 90%. Farmácia São Jorge, laboratório para exames todos os dias às 15:07. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro aqui em São Carlos, tá certo? Farmácia São Jorge, Sicredi Conexão, parceria também conosco por aqui de doutora Bruna Vanzella, são os nossos convidados no quadro e patrocinadores do quadro Entrevista do Dia, que hoje recebe uma convidada, que a gente já anunciou hoje pela manhã, ontem também, que viria direto aí de Chapecó, é de Florianópolis, mas natural de Palmitos e visita São Carlos. É assim a escala hoje aqui, né? Pois é, olha aqui, minha gente, nós estamos aqui com a advogada Sabine Miller. Acertei o sobrenome, Sabine, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos aqui que são os ouvintes da Tropical. Acertou sim o meu nome. Olha aí, meu nome é Sabine e é Sabine Miller. Miller, né? Porque Miller. tem Miller de várias formas, né? Tem uns que tem o trema e tem várias formas. O meu tem o trema. É pois Müller. Olha, Müller, né? Você vai Müller. enrolar bem aí o alemão, né? É Müller, né? Müller. Mas a Sabine é de Palmitos. Conta um pouquinho para nós aqui, porque a Sabine é advogada, ela reside atualmente lá na Grande Florianópolis e vai falar um pouquinho aqui do processo em relação à OAB, desembargadora do estado de Santa Catarina, este processo que ela vai explicar para nós. Natural daqui, da nossa cidade vizinha, né? Sim, natural de Palmitos. Então, eu vou começar aqui a Isso. entrevista com um bom dia para São Carlos, bom dia Palmitos, Pinhalzinho, Saudades, Planalto Alegre, um bom dia para Cunhataí, Cunhaporã, Caibi, nossa vizinha também, Águas de Chapecó e toda a região que a Rádio Tropical abrange. Um prazer estar com todos vocês aqui, visitando a região do Oeste. Em especial, daqui a pouco eu vou estar em Palmitos, na minha cidade. Ainda hoje vou para Maravilha também. Outras cidades aqui vizinhas. Ontem estava em Chapecó. Um roteiro, então, né? Sim, um roteiro. Eu estou fazendo essa semana, juntamente com meu pai, Silvio Saul Miller, também advogado, também natural de Palmitos, que já foi radialista em Palmitos, na Entre Rios, está aqui do meu lado, aqui me acompanhando e fazendo essa rota
para as eleições do 5º Constitucional para a vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É por isso que ela está nesse roteiro aí, tá bom, minha gente? Esse é o motivo da nossa entrevista. Mas agora, antes de falar do pleito e do processo, Sabine, quem é a Sabine? São 20 anos de carreira aí que você me deu a deixa, né? Então, a Sabine, ela é natural de Palmitos, como bem falado. Anteriormente, ela reside na Grande Florianópolis, em especial São José. Ela advoga há 20 anos em São José, em Florianópolis, toda a região da Grande Florianópolis, todo o estado de Santa Catarina. A Sabine tem 50 anos de idade, ela é casada, ela morou em Palmitos até os 6, 7 anos de idade, mais ou menos, e foi com a família morar na Grande Florianópolis. A minha mãe, Marta Miller, é natural de Florianópolis. E o meu pai, natural de Palmitos. Meu avô, Paulo Eduardo Miller, Paulo Eduardo Máximo Miller, foi prefeito em Palmitos, onde o meu pai também foi vereador. Isso na década de 70. Final da década de 70, viemos todos morar na Grande Florianópolis. E eu sou advogada, como foi falado, 20 anos de advocacia, tenho 20 anos de trabalho voluntário de carreira na UAB. O meu pai teve 30 anos antes de mim, nós dois somados juntos fazemos 50 anos de carreira uabiana, que é a idade do nosso escritório, e estamos agora aqui na região para pedir apoio para o 5º Constitucional. Eu sou advogada, eu sou formada também em administração de empresas, mas a minha profissão, o meu viver vem da advocacia. Eu sou advogada civilista, processualista, também de direito empresarial, advogada de 1º grau, de 2º grau e de 3º grau. Em especial, atuo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 2º grau. Faço sustentação oral e atendo os meus clientes em toda Santa Catarina, mas em especial na região da Grande Florianópolis. Sou também professora. Exatamente. De graduação, sou professora de Direito Empresarial, Direito Constitucional e Direito Marítimo e Portuário. E também sou professora da pós-graduação na Unesc de Direito Empresarial, em especial recuperação judicial e falências. Eu sou especialista em processo civil, tenho pós-graduação em especialista de processo civil, em pós-graduação em direito digital, pós-graduação em compliance aplicada ao direito e também tenho mestrado em sustentabilidade, governança, transnacionalidade, isso tudo dentro do direito positivo, da área do direito. E sou advogada de carreira da UAB, com trabalho voluntário de praticamente 20 anos. Comecei a minha carreira uabiana de trabalho voluntário na Comissão de Defensoria da Ativa nos idos do ano de 2004 2005. Isso na época da gestão do então presidente Adriano Zanotto. Posteriormente, continuei atuando em diversas comissões. Fui também conselheira estadual suplente pelo município de São José, na gestão do então presidente Tulo Cavalazzi Filho. Posteriormente, eu fui conselheira estadual titular, onde tive a oportunidade de votar para 5 desembargadores do Tribunal de Santa Catarina. Isso ocorreu na gestão do então presidente Paulo Marcondes Brincas. Posteriormente, eu ainda fui conselheira federal na gestão do Dr. Rafael Horne, então presidente, e encerrei a minha vida oabiana até a data de hoje, na titularidade do Conselho Federal da UAB Nacional, onde tive a oportunidade de votar também para o 5º Constitucional no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Votei também para ministro 2 vezes do CNJ e 2 vezes do CNP. Fiz parte de diversas comissões na UAB,
tanto estadual como nacional. Eu fiz parte do processo de reformulação do 5º Constitucional. Antigamente, dentro o processo do 5º Constitucional, que ele está estabelecido no artigo 94 da Constituição, ele diz que é reservado à advocacia 1/5 das partes da vaga dos desembargadores para a advocacia, para que haja, então, uma representatividade do advogado dentro do tribunal, para que ele possa atender à advocacia, continuar defendendo as prerrogativas do advogado e também defendendo os honorários advocatícios destes dentro do tribunal, atuando, então, como desembargador. Como eu sempre fui conselheira, foram 10 anos de conselho. Metade da carreira. Metade da carreira, 10 anos de conselho. A minha função, OABiana, sempre foi receber o advogado dentro da OAB e fazer essa parte diplomática para ele. Ou seja, eu recebia os advogados e advogadas e colocava, através do meu bom relacionamento com toda a diretoria, delegacia da Caixa e conselho, a colocação de cada um deles, o acolhimento do advogado e da advogada dentro da OAB. E agora, uma vez aberta a vaga, que era então ocupada pela doutora Salete Somariva, desembargadora, nossa representante mulher no 5º Constitucional no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, surgiu a oportunidade de eu colocar o meu nome, emprestar o meu nome para a advocacia catarinense, também para a OAB, da qual eu sempre fiz parte e trabalhei, no sentido de ser uma candidata para o 5º Constitucional e dar continuidade ao meu trabalho, uma vez realizado durante 10 anos, metade da minha carreira, como conselheira, e agora ter a pretensão de passar a acolher a advocacia catarinense dentro do tribunal, na vaga que nos é destinada dentro do judiciário brasileiro. Ou seja, essa é a etapa que a gente chegou. O processo para ir até lá. Com todo esse gabarito, né, Sabine, 20 anos de carreira, né? Mas principalmente na OAB aqui, principalmente na OAB. Nessa prestação de serviço, Sim. que lhe deu essa condição de concorrer a essa vaga, Sim. é isso? Sim. E agora, como é que é o processo agora? Então, porque você está em campanha, né? Eu estou em campanha, eu estou correndo o estado todo de Santa Catarina. Aliás, o que eu sempre fiz, porque como conselheira, eu tinha a obrigação de acompanhar a minha diretoria. Então, ontem eu estava aqui também para prestigiar a inauguração da nova sede da OAB de Chapecó, porque eu participei do lançamento da Pedra Fundamental, quando então o presidente era o Rafael Horne. Eu estava presente no projeto, e inclusive tiramos fotografias no terreno que era baldio, estava ali na função de conselheira federal, representando então a OAB Nacional, aqui no meu estado, no oeste, da onde eu sou, juntamente com eles, e ontem eu retornei aqui para prestigiar a inauguração da subseção. O Beto Simonetti, que é o nosso presidente nacional, estava presente, inclusive eu fui incumbida de recebê-lo, como eu já fui conselheira federal e ele foi meu colega de conselho. O doutor Rafael Horne não estava presente por má condição de voos, a doutora Cláudia Prudêncio também, então eu fiz às vezes de receber o nosso presidente nacional, e estava ao lado do doutor Tiago de Gasperim, que é o nosso representante do Oeste na diretoria da OAB catarinense. Ele é o nosso secretário adjunto, já foi presidente da OAB de Chapecó, e estava também com a doutora Maria Tereza Zandavalli, que é a atual presidente da OAB de Chapecó, uma mulher que nos representa e muito nos orgulha na maior subseção do Oeste catarinense, que fez um belo discurso. Parabéns, Maria Tereza, fica aqui os meus parabéns para você pelo belíssimo discurso,
e o carinho todo que eu tenho por você, porque nós fomos conselheiras juntas no passado. Legal. E ó, nós temos, pode continuar lá, nós temos um cronograma, né? Temos um cronograma. E eu sei que no dia 23 tem sabatina. Tem sabatina. Eu vou falar sobre o processo, como ele se dá. Vamos lá. Eu estou aqui no oeste de Santa Catarina, assim como eu tenho feito em todo o estado, em busca de apoio, porque para a grande advocacia, neste momento, não me cabe ainda pedir voto, me cabe pedir apoio. O voto eu peço para o conselho. Então, eu estou aqui no oeste catarinense em busca de todos os conselheiros para que eu seja votada na primeira etapa do processo do 5º Constitucional, que ocorrerá através da sabatina na seccional da OAB catarinense. Vai começar às 8 horas da manhã, numa sexta-feira em dia de sessão do Conselho Pleno, e ali serão escolhidos 12 advogados ou advogadas para compor, então, a lista desses 12. É o começo, é a porta de entrada. Uma vez escolhidos os 12 advogados que compõem a lista, passamos para a segunda etapa, que irá ocorrer no dia 6 de julho. É o momento em que toda a advocacia catarinense vai participar democraticamente da escolha de 6 advogados ou advogadas que serão os mais votados. Nós damos esse nome à lista sextupla. Uma vez escolhido pela lista sextupla, nós passamos para a lista tríplice. E quem faz a escolha da lista tríplice, que ainda não está com data marcada, é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E quem votam são os desembargadores. Todos os desembargadores votam. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina hoje é presidido pelo Dr. Blasi. O Dr. Blasi é oriundo do 5º Constitucional. Nós temos aqui em Santa Catarina, no Tribunal de Justiça, atualmente um presidente que já foi advogado, que é da nossa classe e nos representa. É do 5º Constitucional. Do 5º Constitucional. Uma vez vencida a lista tríplice, em que todos os desembargadores e desembargadoras irão votar, passa-se então para a última etapa, que é a nomeação pelo governador. E aí, o nosso governador, Jorginho Melo, que também é do Oeste, se não me falha a memória, Erval do Oeste, se eu não me engano, vizinha de Joaçaba, representante aqui, então, da nossa terra, esse político, ele irá fazer a escolha entre os 3 desembargadores mais votados. E diz o governador que será uma mulher. Opa. Razão pela qual eu estou aqui diante de todos vocês pedindo apoio. Exato. Inclusive para que coloquem uma desembargadora oriunda do oeste de Santa Catarina, mais especificamente nascida em Palmitos. Nascida em Palmitos. Vale destacar aí que os advogados que estão ouvindo, vale o recado, né? Vale o recado. Mas sempre lembrando... Aqui é campanha livre, tá? Pode campanha livre. Sempre lembrando o radialista que nesse momento eu estou em busca de apoio da grande advocacia. O voto, nesse momento, respeitando todo o critério estabelecido pela OAB, o qual eu conheço muito bem, exato, né? Porque participei, inclusive, da reformulação dele, é que é o momento de pedido para a grande advocacia de apoio. O voto eu tenho que pedir para os conselheiros e para toda a diretoria, a qual eu respeito muito e prestigio nesse momento. Inclusive, faço aqui o cumprimento especial à nossa presidente Cláudia Prudêncio, que está no Oeste. Hoje iremos todos almoçar juntos em Maravilha. Estávamos ontem em Chapecó. Ela está fazendo toda a rodada do Oeste Catarinense essa semana. Fica aqui o meu abraço afetuoso e os meus parabéns para Cláudia Prudêncio, a nossa primeira mulher presidente da OAB de Santa Catarina, que muito nos enche de orgulho e é muito respeitada no Oeste de Santa Catarina. Tamanho é o seu trabalho oabiano por aqui.
Muito bem, tá certo. Então, a agenda continua. Almoço em Maravilha, né? Almoço em Maravilha. Amanhã sigo Xaxim, Xanxerê. Ainda vou para Palmitos hoje também. Tenho visita Palmitos, Pinhalzinho. Natal, tenho, né? Eu vou lá tirar uma fotinho na frente da igreja que eu fui batizada. Vou lá ver a casa dos meus avós que ainda tá lá. A casa do meu pai e da minha mãe não tá mais. Já foi construído. Tá um terreno baldio, eu acho. Que lá agora, mas eu vou lá visitar o meu prefeito da Irengue, muito amigo do nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Herdeus de Nadal, nosso parceiro que estava conosco junto. Que também é desembargador atualmente, né? O desembargador é o filho dele, o João Nadal, meu colega palmitense também. Também de Palmitos. Na verdade, eles são de Caibi, né? Eu acho que ele nasceu em Palmitos, mas são de Caibi. Dr. Herdeus de Nadal foi prefeito em Caibi. Essa nomeação que você mencionou pelo governador já tem data? Não tem data. Não tem data porque ela depende quem vai marcar a data. Nós teremos também a sabatina no Tribunal de Justiça. Certo. Essa do dia 23 aqui é na OAB, né? Essa do dia 23 é na OAB. A OAB já marca a etapa seguinte da grande advocacia, porque existe uma data específica no procedimento. Certo. E já está marcado. Nós temos sempre que respeitar no 5º Constitucional o artigo 94 da Constituição, que estabelece que deverá ser um advogado ou uma advogada que tenha 10 ou mais de 10 anos de advocacia, que seja militante na advocacia e que tenha conduta ilibada. Esses são os critérios objetivos que devem ser respeitados. E aí nós temos também todo o regramento que vem através do provimento 102 de 2004 da OAB Federal, da OAB Nacional. Esse provimento, ele também diz que é necessário que o advogado seja atuante por mais de 10 anos no tribunal em que abriu a vaga. Ou seja, de nada adianta você ter advogado no Tribunal Eleitoral e vir querer ser um desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. De nada adianta você atuar no Tribunal, na Justiça do Trabalho, no TRT 12 de Santa Catarina, e querer concorrer à vaga no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quanto menos suas atuações sejam no Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal, que é o da 4ª Região, aquele que Santa Catarina também faz parte, assim como o Paraná e também o Rio Grande do Sul, é o TRF4, e querer concorrer na vaga do TJ de Santa Catarina. Então, eu coloquei o meu nome à disposição da advocacia catarinense e da UAB também, porque eu tenho atuação por praticamente 20 anos dentro do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, eu estou apta a concorrer ao cargo de desembargadora, porque eu tenho mais de 10 anos e também atuo dentro deste tribunal. Esse é um requisito objetivo determinado pelo regramento, que é o provimento 102 de 2004 da OAB e também o artigo 94 da Constituição. Além da conduta que deve ser ilibada. Olha aí. Se você não tem uma conduta ilibada, você não está apto a concorrer ao cargo porque não preenche o critério subjetivo. São 2 critérios. O primeiro, o objetivo, e o segundo, o objetivo. O primeiro são os 10 anos de advocacia militante, mais de 10 anos, que deve se dar principalmente em ato consecutivo, ou seja, se a vaga abriu em 2003, e eu vou dar aqui um exemplo hipotético, eu fui lá e fiz a minha inscrição no dia 30 de março, então você conta 10 anos de advocacia no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, contados para trás. Você precisa ter 10 anos. Sem que se preencha esse critério, você não pode compor, não pode participar desse pleito.
é cheio de regrinhas. É cheio de regrinhas e advogado gosta de regrinha. Gosta, e tem brechas também. E tem brechas, mas desembargador também gosta de regrinha e o Tribunal de Justiça é legalista. Exatamente. Ó, OAB, minha gente. Bem, você gostaria de falar um pouquinho da OAB também, né? Posso falar da OAB. Eu vou te pedir resumidamente, até pelo nosso tempo, senão não vai dar tempo de nós finalizarmos aqui. Mas a OAB também é um órgão que você conhece muito bem, você disse que atuou bastante. Pode falar sobre isso também, em relação a esse processo, né? No caso da OAB, né? Eu vou falar aqui da OAB e eu vou fazer um chamado para todos os advogados da região. Atenção, hein? Dia 23 vai estar disponível no canal do YouTube para que todos possam assistir a sabatina. A sabatina ela não está limitada somente ao conselho e à diretoria. Toda advocacia pode assistir. Nós não temos uma eleição para desembargador. Pela reformulação do 5º Constitucional, ao qual eu trabalhei da comissão, nós entendemos por bem que já estava na hora de toda advocacia participar, porque é um processo democrático. O advogado aí tem a chance de assistir os 13 candidatos que estão na lista para saber qual o melhor vai atender a advocacia dentro do Tribunal de Justiça. E esse procedimento ele está se dando através de um método democrático. E de uns anos para cá, após a reformulação, toda a advocacia pode se participar. A votação ela é facultativa, mas eu entendo que é obrigação do advogado conhecer em quem ele vai votar. E a oportunidade é, no dia 23, participar através do YouTube, assistindo as proposições de cada um dos advogados. E fica aqui a dica para que assistem a Sabine Miller. A Sabine Miller, que é uma candidata nascida do Oeste Catarinense, de Palmitos, e faz o convite para que toda a advocacia venha ouvi-la, venha ouvir as suas proposições. Aqui nesse momento, eu não vou falar das minhas proposições, porque não é pertinente. Eu entendo que nem é prudente da minha parte. Caso contrário, outros candidatos que vão me ouvir vão acabar copiando as minhas proposições e eu vou lançar elas no momento certo, que é no dia 23. Convido todos os advogados e advogadas da região, toda jovem advocacia, que é forte, inclusive aqui no Oeste, que hoje é 66% da advocacia, a participar. Todas as mulheres que nos é garantido o direito da paridade. Aliás, participei desse processamento no Conselho Federal para colocar todas as mulheres presentes também, todos os advogados de todas as idades, inclusive os mais velhos que ainda estão em exercício. Sempre lembrando que para poder votar, você tem que estar com a sua anuidade em dia. Então, quem não está com a sua anuidade em dia, ainda há tempo. Corre lá, faz um parcelamento, que pode ser feito inclusive por cartão de crédito, para que você possa escolher o seu desembargador ou desembargadora no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O advogado que tem a sua anuidade em dia pode participar de todos os atos democráticos pertencentes à OAB, que é a nossa instituição, a nossa casa, a casa do cidadão, a casa da sociedade, a casa da democracia, a casa da advogada e do advogado. Muito bem, agora sim, finalizou. Ô Sabine, deixa eu destacar aqui então, esse é o processo que você explicou aqui, o procedimento agora é campanha, né? Campanha. Percorrer, tem um prazo para essa campanha? Não, Tem prazo, ela se dá em etapas. Uhum. A campanha para valer de verdade, de pedido de voto para advocacia, começa um dia depois, no dia da sabatina. Dia 23, você entrou na lista dos 12, você está liberado para fazer a campanha aberta. Nesse momento, eu venho fazer a simpatia na região e pedir apoio. O voto para advocacia eu posso pedir depois do dia 23, se eu fizer parte da lista. Se eu não fizer parte da lista, eu estou fora. Então, não faz sentido você pedir voto sem antes ter entrado. Digo sempre, é necessário prestigiar e respeitar toda a diretoria da OAB catarinense e todo o conselho, porque é o conselho pleno,
é o Conselho Deliberativo que vai escolher os 12 que vão poder concorrer. Sempre lembrando que o Conselho é soberano. Certo, muito bem. Aqui do lado nós temos, não sei se o seu Silvio vai querer falar, dar uma palavrinha, porque é o advogado que começou toda a história aí, né? E é o advogado que é filho do Oeste, Exato, que foi também, vereador, né? Que foi um dos fundadores da OAB de Palmitos, foi o fundador da OAB. Foi vereador lá também? Foi né? vereador, foi fundador da OAB de São José, ele foi presidente da OAB de São José 3 vezes, foi diversas vezes conselheiro estadual, como eu fui também, e ainda foi secretário-geral da OAB de Santa Catarina e presidente interino por 1 mês e meio. Nunca houve um presidente interino por tão longa data como meu pai. E ele substituiu, então, na época, o presidente Jefferson Kravchinkin, de quem ele era secretário. Passo aqui a palavra agora para o meu pai, Silvio Saul Miller, filho de Paulo Eduardo Miller e Sibila Miller, minha avó centenária, com 101 anos, ainda é viva, mora conosco na Grande Florianópolis, mas ainda é viva. Meu avô Paulo Eduardo Máximo Miller, infelizmente já é falecido. E o meu pai também já foi candidato a deputado estadual. E já foi da Secretaria do Desenvolvimento de Santa Catarina. Passo a palavra aqui para o meu pai, Silvio Saul Miller. Vai ter que ser rápido, seu Silvio. Bem sucinto. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de trazer meu abraço a todos os oestinos, especialmente aos advogados, que como advogado que eu completo 50 anos de advocacia nesse ano que vem, do meu apreço de poder estar aqui em São Carlos. Aqui eu já estudei um determinado ano, naquela época existia aqui o Colégio Normal, e é bem pertinho aqui da rádio, sabe? Era o colégio. E eu estou estendendo esse assunto e esse abraço para que vocês daqui saibam que a gente mora na Grande Florianópolis, mas nunca esquece a sua raiz. Eu lembro agora com emoção, quando eu entrei nessa rádio, e me lembrei, se é que eu posso dizer isso, o João Rodrigues vai me permitir dizer isso, eu comentei muito futebol em Pinhalzinho, Palmitos, São Carlos, Maravilha e por aí afora. E tive o privilégio de, com um pessoal de Palmitos, há muitos anos atrás, trazer o Grêmio Porto Alegrense para Palmitos. Isso foi uma façanha e foi um fato assim inédito. Então eu deixo meu abraço também aos desportistas daqui, porque ainda há pouco eu estava ouvindo aqui um cidadão, um locutor vosso aqui, que estava falando de esporte, e eu gostei de ver o recado que ele estava dando. É uma demonstração clara que esta rádio também atinge a parte esportiva de uma forma muito concreta e direta. Legal. Daqui a pouquinho nós vamos direcionar a ele aí o nosso microfone de ouro narrador aí, né, minha gente? Sabine, eu tenho que me despedir de você, deixar os microfones à sua disposição, até porque o nosso tempo já foi aqui, mais de 30 minutos de bate-papo, sabia disso? Muito bacana, estou muito rápido. Feliz. Parece aqui que nós temos uma oestina concorrendo então a este cargo importante, da Quinta Constitucional, desembargadora, sabatina dia 23, minha gente, tá? Antes eu falei 23 de julho, é junho, tá? 23 de junho, então. Como ela destacou, vai ser numa sexta-feira, né? Durante a sessão, pela manhã, né? Bem, Sabine, deixa eu agradecer a sua presença aqui e deixar os microfones à disposição. E lembrando que agora você chegou, já sabe o caminho para voltar também, né? Quem sabe como desembargadora daí, né? Opa! Quando visitar Palmitos, que ela vai ter que voltar para Terrinha. Vou voltar. Vai passar por São Carlos. Vou voltar aqui como desembargadora. Então, chega aí. Para fazer a gratidão de todos os votos que eu imagino que vou receber aqui. Sempre lembrando, agradeço a todos os ouvintes de toda a região
que eu mencionei anteriormente, principalmente Palmitos, que é a minha cidade natal, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou filha do Oeste, eu gosto de sentir esse friozinho, de comer a comida gostosa aqui da nossa terra, e estou muito feliz em estar aqui com todos vocês. E eu me despeço aqui, então, em especial aqui de São Carlos, e de todo o pessoal aqui da rádio, de toda a região, pedindo para que apoiem, então, nesse momento, que é o que eu posso fazer e pedir, é pedir apoio para que um dia tenhamos uma desembargadora do Oeste de Santa Catarina e que ela seja uma mulher. Nós só temos 14 desembargadoras no tribunal para um universo de 90 homens. Precisamos de alguém com sensibilidade no tribunal, para atender toda a sociedade, mas principalmente para receber o advogado lá. Se eu for desembargadora, acredito em vocês que será uma porta aberta, em especial para toda a advocacia do Oeste Catarinense. Forte abraço. Olha aí. Conto com vocês. Tá aí Sabine Müller, ou diria Müller, né? Aí como é o sobrenome, Oestina, é de Palmitos, minha gente. Concorre então à vaga 5ª Constitucional, desembargadora de Santa Catarina, né? O cargo aí em relação à 5ª Constitucional no Estado, Tribunal de Justiça, né? De Santa Catarina. Tá certo? Então fica aqui o recado em relação ao bate-papo de hoje e trechos do bate-papo com a conversa da Sabine lá no nosso Jornal do Meio-Dia, alguns trechos que a gente vai estar reapresentando, mas a entrevista em áudio e vídeo vai estar no nosso site e também no nosso YouTube, nossa página, né? Vai estar disponibilizada daqui a pouquinho por lá, tá certo? Claro, o quadro Entrevista volta amanhã, num oferecimento para a Farmácia São Jorge, Sicredi Conexão e a doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral. Nós voltaremos amanhã, vem aí o comando geral a seguir e a gente volta amanhã a partir das 7h30 da manhã. Um abraço e até lá! Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista